nós legitimamos as palavras deles. Não importa o tamanho da asneira que ele fale. Nós, na verdade, muitas vezes nem ouvimos o que ele está falando. Porque entre 10 gritos ele solta 3 palavras e nós dizemos amém para aquilo. Porque é a unção de Deus. A imagem do pastor virou isso. Mas esse não é o pastor que a Bíblia nos mostra. Nem o de João e nem o de Ezequiel. Porque aqueles 2 pastores, um era literalmente o avesso do outro. A figura do pastor foi chamada não para suscitar poder, não para dar a ninguém autoridade, não para legitimar palavras vazias. Até porque por várias vezes já foi falado aqui, em vários sermões, em vários estudos, que o pastor de ovelhas, o pastor de gado, ele não tinha valor na sociedade. A palavra dele não contava num tribunal. Mas para você ver como é que Deus era inclusivo desde o Primeiro Testamento. Desde o Primeiro Testamento, a figura do pastor era a figura que Deus escolheu para representar algo bom. Porque quando ele fala lá e adverte sobre os pastores, e chama a atenção dos pastores maus de Israel, que em vez de apacentar rebanhos, apacentavam a si mesmos, que em vez de cuidar das ovelhas, tiravam da gordura e da lã e se alimentavam delas e deixavam as doentes sem tratamento, as desgarradas abandonadas. Ele está dizendo: vocês são maus pastores, vocês deveriam ser bons pastores. E essa passagem vem para fazer um contraponto ao que Jesus se mostra para nós. Quando a gente fala de pastor, a gente fala de uma relação que existe entre um homem e seu rebanho. E as ovelhas, se você for analisar, são animais muito dóceis, foram domesticados desde a era neolítica. Eram animais dóceis, são animais dóceis. Sim. Que requerem cuidado. E quando Deus chama a atenção, quando Jesus chama a atenção para essa figura, ele está falando dessa relação que existe entre o pastor e as suas ovelhas, essa relação de responsabilidade que existe entre quem cuida e quem é cuidado. E aí nós somos advertidos a prestar atenção: quem são os pastores de hoje? Quem cuida de quem? O pastor do Salmo 23 é aquele que tem a responsabilidade de levar as ovelhas até o lugar onde tem as águas. Não é só as ovelhas que tem que descobrir sozinhas. Tem um ribeiro a 100 metros, tem um ribeiro a 1 quilômetro. Não, é o pastor que tem que conduzir as ovelhas até o lugar onde estão as águas. Não são as ovelhas que têm que descobrir onde é que o pasto está verde. É o pastor que tem que conduzir as ovelhas até os pastos verdejantes. E por isso, em Ezequiel eles são advertidos e são chamados a atenção, porque eles não faziam isso. Apacentar as ovelhas e não a si mesmos. Eles se beneficiavam das ovelhas sem terem com estas o menor cuidado.
Ezequiel fala: a criatura humana profetiza contra os pastores de Israel, dizendo: assim diz o Senhor Javé, ai dos pastores de Israel, que são pastores de si mesmos. Não é dos rebanhos que os pastores deveriam cuidar? Se um pastor vai comprar um avião, não deveria ser para transportar os seus rebanhos, então? Vamos fazer um congresso nos Estados Unidos, em Jerusalém. Temos um avião, foi comprado, vamos levar todos os nossos membros. Nem que a gente dê 10 viagens, 20 viagens, 50 viagens, mas vamos levar todos a Jerusalém. Meus irmãos, acabamos de receber uma doação de uma Blazer 0 km. Temos uma irmã que está doente, enferma, não tem como ser transportada. Minha irmã, essa Blazer é sua. Acabamos de receber uma doação de 150 mil reais. Temos uma irmã que está enferma, precisa urgentemente de uma cirurgia. O hospital sírio-libanês já está pago, minha irmã. Sua cirurgia está garantida. É assim que acontece, não é? Afinal de contas, não é para isso que existem os pastores? Para cuidar dos rebanhos? Não fortalecem as fracas, não curam as doentes, nem recolhem as desgarradas. Ezequiel diz: não procurais fortalecer as ovelhas fracas, não medicais as que estão doentes, não curais as que se feriram, não fazeis voltar as que se desgarraram, e não procurais aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, dominais com violência e opressão. O discurso que nós vemos hoje dos pastores é isso. Eu me choquei quando eu vi um vídeo daquele culto abençoado de um pastor desumano, quando ele, não sei nem quanto tempo ele dedicou à pregação, mas eu sei que para as ofertas ele dedicou em média 30 a 40 minutos. E ele começou a reclamar porque no culto anterior tinham recebido muitos carros, dessa vez só tinham vindo motos. E aí começa a questionar: o irmão que trouxe o cartão, cadê a senha, meu irmão? Sem a senha não adianta. E aí veio a frase mais escalafobética que eu vi: depois não sabe por que Deus não abençoa. O Deus que eles pregam hoje é um Deus que fere, é um Deus que mata, é um Deus que destrói, é um Deus que aniquila. Para legitimar o seu discurso do vem a mim, não é nem vem a nós, não é vem a mim, é centralizado a coisa. A figura do pastor, ela se perdeu da sua realidade. O pastor não apacenta mais as ovelhas. Ele não cuida das ovelhas, porque apacentar significa cuidar do seu rebanho. Ele tosquia as ovelhas, não é porque ele vai viver da lã que elas produzem, ou pelo menos não deveria ser, mas sim porque quando chega o verão, é o tempo da tosquia para que venha uma lã nova, que aquela lã já está embolada, fere. Para quem tem poodle aqui sabe que quando o pelo começa a crescer demais, começa a embolar, começa a machucar o animal. A mesma coisa são as ovelhas. A tosquia não é para o pastor faturar com isso. A tosquia das ovelhas é porque é necessário para que elas tenham saúde. É preciso, no início do verão, tosquiar as ovelhas, tirar aquela lã velha que já está embolada, que já está suja, para que venha uma lã nova.
e vai crescer durante todo o verão, durante todo o outono, e quando iniciar o inverno, ela já está com uma nova lã, preparada para suportar o frio do inverno novamente. Então, pastores que tosquiam as suas ovelhas para alimentar o seu próprio ventre, o seu ego, porque se eu sou um homem de Deus, eu tenho que ser próspero, eu tenho que ter uma vida abençoada. Se você é um homem de Deus, você tem que ter uma vida próspera. Em qual Bíblia que está escrito isso? No Sermão da Montanha, Jesus é tão enfático quando diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede, porque serão saciados. Mas não é aqui. E vivemos nessa busca incessante por riqueza, por satisfação humana, e mesquinhamente nos rendemos ao capitalismo selvagem. Porque o capitalismo, ele é extremamente individualista. Eu busco para mim, e se eu puder te explorar nesse processo, bendito seja. E ovelha serve para ser explorada, porque ovelha tem lã, ovelha tem gordura, ovelha tem carne, tudo se aproveita nela, até o couro, tudo. Por isso tantas pessoas querem ser pastor, e a característica que deveria ser uma qualidade nas ovelhas acaba se tornando um malefício. A simplicidade, a humildade, até certo ponto uma certa submissão em reconhecer e legitimar aquela pessoa que, por causa de um terno, de uma Bíblia e de algumas palavras difíceis, assume uma posição que não lhe devia, que não lhe cabe. Algumas características de um verdadeiro pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas, ele tem cheiro de ovelha. Pastor de ovelha não tem cheiro de terno Armani. Pastor de ovelhas não tem cheiro de nota nova de 100. Pastor de ovelhas não tem cheiro de Calvin Klein. Aí você diz: mas quer dizer que é errado eu abençoar, o pastor ser abençoado? Não, meu irmão, não é errado. Mas provavelmente, se você abençoa esse pastor, ele usa a sua bênção para abençoar um outro irmão. Quantas vezes eu vi verdadeiros pastores tirando do seu salário cesta básica para alimentar irmãos famintos, famílias de viúvas que não tinham sustento. Quantas vezes eu vi pastores de verdade saindo depois da Santa Ceia de domingo, porque eu sempre fui de igrejas pentecostais, então a Santa Ceia era um domingo no mês, e no final do culto o pastor ia levar porque eu sempre fui de igrejas normalmente pequenas,
O pastor saía, pegava o seu carrinho, que nunca era um carro muito novo, mas sempre era um carro grande. Carro de pastor sempre era aquelas Caravan, aquelas Paraty, que é para carregar muita coisa. E o pastor pegava do seu salário do mês, comprava as cestas básicas, aí pegava o kit de Santa Ceia, ia levar e visitar as irmãs e os irmãos mais necessitados, doentes, que não podiam ir para os cultos. Porque pastor de ovelhas é assim. Ele tem cheiro de ovelha, porque ele dorme nas ovelhas, ele sabe a necessidade que suas ovelhas têm. Ele sabe o que cada uma delas precisa. A voz do pastor é mansa, como é a voz do seu rebanho. Porque ovelha não grita. O pastor também é manso, para conduzir em mansidão o seu rebanho. Ele conhece suas ovelhas e elas o conhecem. Você sabe, você se identifica, você tem orgulho de dizer: aquele é o meu pastor. Ele esteve na minha casa domingo passado, comeu carcaça de frango junto comigo. Eu fiz para o meu pastor semana passada uma angu à baiana. E ele se sentou comigo e comeu de colher, porque não tinha garfo na minha casa. Pastor de ovelha é aquele que se identifica com a ovelha, ele sabe quem é a ovelha que ele tem nas mãos. Pastor de ovelhas, quando ele ora pelo seu rebanho, ele sabe a necessidade de cada um. Ele sabe o que o André precisa, porque o André confiou nele. O André esteve no gabinete dele e falou: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, que eu estou passando por isso. Pastor de ovelhas conhece as suas ovelhas e são conhecidas porque elas confiam nele. Pastor de ovelhas não é aquele que tem o melhor programa, não é aquele que tem mais membros, não é aquele que tem o maior horário, no melhor horário, na melhor rede, não é aquele que tem o maior templo. Isso não é pastor de ovelhas. Isso é o que Jesus chama de mercenário e ladrão. Ele não entra pela mesma porta que as ovelhas. Ele tem uma porta separada. Ele tem um lugar diferente, que ele não pode estar no meio, porque ele é a estrela da festa. Ele faz questão de ostentar os seus títulos e as suas glórias pessoais, porque isso é que tornam ele quem ele é. E nós legitimamos isso muitas vezes. Pastores como esse estão aí, crescendo, se espalhando e tirando das pequenas ovelhas que estão espalhadas por todo o mundo direitos básicos que eles são necessários para a simples sobrevivência. Roubam das ovelhas do rebanho aquilo que lhes é necessário para simplesmente caminhar dia após dia. O bom pastor é ele quem vai na frente do rebanho, conduzindo as águas de descanso,
e aos pastos verdejantes.